Então, a gente vai falar aqui do caso Epstein. Obviamente, os novos vazamentos já estão aí para as pessoas, né? Na verdade, nem pode ser chamado de vazamento, porque oficialmente, né, há uma comissão entregando aí esses documentos. Estamos falando aí de mais de 3 milhões de páginas que foram entregues aí para a mídia, para o mundo inteiro poder avaliar. Inclusive, tivemos aí problemas no mundo com esse material, porque esse material foi divulgado por força de lei, uma lei, inclusive, sancionada pelo Donald Trump. O Trump sancionou a lei que permitia que esses documentos fossem liberados. Só que são milhões de páginas e não teve curadoria de todas elas. Inclusive, em algum momento, jornalistas aí do mundo que estavam avaliando descobriram que haviam dezenas de fotos de meninas nuas. Estou dando essa pausa aqui para o robô do YouTube não desmonetizar esse corte depois, né? Não tinham essas fotos abertas para as pessoas e eram menores de idade, sem blur, sem nada. Até para ir para a investigação, com certeza, aquilo teve blur para guardar algumas coisas e tal, mas elas estavam ali expostas. Todos os grandes portais do mundo que receberam esse material para poder analisar tiveram acesso a isso. E aí eles tiveram que cortar e cortaram o acesso dessas imagens para esses portais que tiveram esse acesso. Ou seja, até a inteligência dos Estados Unidos teve dificuldade para lidar com essa quantidade de documentos. Eric, por que esses documentos são mais importantes do que o que já foi falado sobre isso no ano passado? Por que isso está causando um fuzuê? Por que estão falando que o Ike Batista aqui no Brasil está envolvido com isso, que tem políticos, que tem Bolsonaro? A gente vai chegar em todos esses pontos. Mas primeiro você precisa entender como que surgem esses documentos. E se está nesses documentos, quer dizer que isso é verdade? Então deixa eu explicar rapidamente para vocês, rapaziada. O que tem todos esses documentos? O Epstein Files, que são os documentos do caso Epstein, tem absolutamente tudo que envolve esse caso e que pode ser investigado. Então você vai ver ali fotos que aparentemente são fotos da ilha do Epstein, ou de coisas que ele fazia que claramente eram criminosas. Então você tem imagens ali, às vezes imagens sem contexto, vídeos sem contexto, mas que estão ali para que você possa montar esse quebra-cabeça. Você tem documentos de coisas oficiais que envolviam a ilha do Epstein, coisas que podem estar ligadas às empresas, transferências financeiras, contato entre essas pessoas. Inclusive é desses contatos e desses e-mails que vêm as maiores atrocidades que são colocadas na mídia, mas que muitas das vezes não dizem absolutamente nada. Eu vou dar alguns exemplos. Dos e-mails, quando você pega todos os e-mails que foram divulgados, eles precisam ser categorizados, ou seja, você precisa pegar esse tipo de e-mail aqui, é o Epstein fazendo uma contratação de alguma coisa. Então, se você tem essa contratação, você tem dados de quem ele está contratando, tem ali comprovante de pagamento, você consegue pegar esse comprovante, chegar no CNPJ e fazer uma investigação mais forte naquela empresa ou naquela pessoa, porque aquele e-mail está dando o caminho das pedras. Agora, do outro lado, né, uma dessas categorias vão ser e-mails que são pessoas aleatórias falando em grupos de e-mails que você nem sabe de quem são. E alguns desses casos, você tem e-mails como, por exemplo, dizendo que o Trump fez barbaridades, né, como crime sexual envolvendo menores. Só que e-mails como esse, na verdade, se não me falha a memória, tem um e-mail que fala de uma coisa que é absurda e que o e-mail que colocou aquilo não é identificado de imediato, aí provavelmente a CIA sabe de quem é, mas os jornalistas, os portais que tiveram acesso não sabem. E a maneira como o e-mail é escrito é em um tom, entenda aqui o que eu vou dizer agora, tá? Não me interprete mal, num tom publicitário. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega pessoas que querem fazer parte desse mundo atroz que fazia parte ali o mundo do Epstein, dessas festas secretas, para você chamar outras pessoas, você precisa de 2 elementos. Você precisa mostrar os absurdos que acontecem, porque você está mandando aquilo para alguém que quer esses absurdos, que está buscando isso. Então você, quando manda um e-mail desse, está mostrando, isso aqui acontece. E outro, botando o nome de alguém muito conhecido, para você dizer, olha, essas festas têm isso, e pessoas com esse renome estavam lá e fazendo essas coisas. Vou dar um exemplo antes de falar de Trump, do Leonardo DiCaprio, que não há ligação dele com absolutamente nada disso, não tem foto dele com Epstein. Meu irmão, eu tô pegando o caso de DiCaprio porque não tem nada, um mínimo de indício
de que ele tinha envolvimento com isso. Agora eu tô até pensando se eu não tô errando o ator, porque eu não sou muito ligado nisso. Não, é o DiCaprio, sim, gente. Depois eu dou um confere aqui só pra ter certeza se o ator que eu tô falando é o que eu tô pensando. Mas esse ator que, né, eu acho que é o DiCaprio mesmo, não teria nenhuma ligação com isso. Só que ele é usado como isca. Porra, o DiCaprio teve aqui, o DiCaprio fez isso, fez aquilo. E não tem nada, não tem nada. Olha, talvez eles só tivessem estado na mesma cidade, no mesmo tempo, em, sei lá, Nova York, sabe? E não tinha nada, mas o nome dele aparecia. Quantos outros grandes artistas não estariam linkados nisso? Então a gente precisa entender quem é quem nesses casos, entender os casos de rituais, porque tem muito disso nos e-mails, tá, gente? Gente falando de mutilação de corpos para rituais, tá lá no caso Epstein, você acha esses e-mails. Porra, mas por que isso estava ali? Para trazer pessoas que têm interesse em fazer rituais satânicos? Sei lá, gente, só sei que tá lá, né? E quando saiu do e-mail do próprio Epstein, tem mais peso. Então você tem tudo isso e o nome do Trump envolvido. Donald Trump fez tal coisa, assim como de várias outras pessoas para poder trazer. Agora, quando a gente fala de personalidades brasileiras, tem conversas mais próximas. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas primeiro, queria começar aqui, Carcará, te ouvindo. A gente não falou disso, né, nesses últimos meses. A gente já repercutiu isso lá atrás, mais de 6 meses. Então, por não termos falado nada sobre isso está tendo repercussões absurdas, inclusive de governos, né, de países que estão envolvendo embaixadores, grandes diplomatas, vice-presidentes, um monte de coisa, que pode atrapalhar o funcionamento até de algumas nações menores, né? Como é que você enxerga isso, Carcará? E se você acha que teve algum motivo para isso sair dessa forma, de forma meio atabalhoada, foi jogado assim para as pessoas, e parece que a própria CIA está avaliando os documentos junto com os jornalistas. Vamos mandar logo porque tem que mandar. Passou essa impressão. Queria ouvir sua leitura aí sobre isso. Érico, eu vou falar sobre o caso Epstein aí, mas o público quer saber do Glauber, tá? O chat tá maluco querendo saber esse lance da Dinha aí. Tá pegando fogo aqui, mas vamos lá. Cara, eu vou dividir em algumas partes aí. Primeiro, o que é crime e o que não é crime, né? Levar a criança para esse tipo de ambiente, desde a década de 90, isso é pedofilia, isso é crime. Tem que ver a lei americana e a nossa, o que é maioridade e menor. Acho que maioridade americana é 16 anos, eu não sei. Aqui é 21, né? Então, para a gente não fazer comparações legislativas, as leis são diferentes em muitas nações, né? Começa pela aí. Então, o que é crime e o que não é. Vamos lá. Outra coisa, cara. Como é que essas crianças foram parar lá na mansão do cara? E se essas crianças são extraterrestres, não tem pai, não tem mãe, tio, irmão, não? Como é que as crianças somem e os pais não sabem de porra nenhuma, cara? Tá pegando, cara. Aí, essa história é muito mal contada, cara. Porque para essas crianças estar na mansão desse Epstein aí, os pais tinham que levar ou estar junto, cara. Como é que a criança, do nada, mãe, vou sair aqui de Los Angeles, vou lá na ilha, lá na casa do Manza lá, passar uma semana lá de sacanar. A criança, né? Com o Epstein e o grupo dele. Porra, a conta não bate, cara. A conta não bate. Porque não tem como a criança sozinha ir para lá e ninguém saber. A criança, tipo assim, passar uma semana com a criança lá. Os pais não vão sentir falta da criança? Pô, essa porra tá muito mal contada, cara. Outra coisa, cara, isso existe desde a época, se eu não me engano, 90, entendeu? E quem tava nesse comando aí era o pessoal o pessoal que não era republicano, né, cara? Era a bancada socialista, quer dizer, não existia crime, né? Agora os democratas, o Trump está no poder, agora todos os crimes do mundo estão aparecendo. E quando estava o Obama, o Biden, que é chegado a uma criança aí, Bill Clinton, esse pessoal, e aí? A lei não funcionava, não existia FBI? É disso que eu estou falando aqui, eu não estou passando a mão em ninguém, só quero saber onde é que estava esse pessoal esse tempo todo. E os pais dessas crianças. Outra coisa, vamos lá. Nesse meio também tem as garotas do Job, que é isso, do Job. Irmão, os caras tudo bilionário, rico pra caralho. As mulheres caem pra dentro, cara. Isso é a coisa mais normal do mundo. Aqui no Brasil se chama raparigar. Lá não pode, porque lá outra lei é diferente. Se você andar nos Estados Unidos olhar pra uma mulher e ela te olhar e não gostar, vai dizer que você tá cerceando o direito dela, querendo
ameaçar ela, até lá é esquisito pra caramba, entendeu? Fosse aqui no Brasil, seria simplesmente os caras se divertindo na night aí, com exceção das crianças de menores aí, né? Se eles provarem isso aí. Então, é muita mulher que ia pra lá pra se dar bem, cara, mas não é pouca não, tá? Inclusive, tem brasileira no meio dessas porra aí. É artista, tinha pessoas que queriam sair, virar atriz, modelo, ia pra lá pra se entregar pros caras, pô. Tentaram dar o golpe com o Neymar, esse tipo de mulher, né? Com aquele jogador que foi preso lá em Barcelona, brasileiro, deu mole lá também. Então, cara, isso aí é por isso que o julgamento não bate o martelo, porque tem muito golpe em cima disso aí, cara. Porque os caras são ricos pra caralho e as mulheres caem pra dentro pra tentar a sorte, né, cara? Por isso que eu tenho que separar aquilo que é pedofilia e aquilo que é malandragem, né? Porque tem uma ruma de mulher lá que não é criança, não, cara. Ah, não, ele tentou me pegar. Porra, ela foi pra lá amarrada? Foi porque quis, bicho. Isso que é realidade, cara. Aí vamos lá. Aí vem a chantagem, né, cara? Isso aí. Aí o pessoal usa para ver chantagem. Se quem tá no poder é o Trump, a chantagem cai em cima dele. Se for outro cara, vão fazer chantagem também usando o mesmo modelo. O que é que o Epstein fazia quando estava vivo? Ele, essa ruma de mensagem que ele tinha, e provas ou não provas, ou chantagem, ele fazia e-mail para ele mesmo. Por quê? Para ele ter uma maneira de guardar isso na nuvem. Então ele mandava e-mail do Epstein para o Epstein. No dia tal, fulano de tal veio aqui, e ele mesmo recebia a mensagem. Ele mesmo fazia o arquivo dele falando o que acontecia. É por isso que muitas das coisas não estão sendo levadas em consideração, porque é como se ele estivesse fazendo um banco de memórias e de arquivos, ele mesmo criando o arquivo para punir alguém no futuro, entendeu? Se alguém, mas eu não sei se deu certo, que ele foi para a cadeia e suicídio, né? Tecnicamente foi suicídio. Aí vamos lá, aí vem a parte dos russos, cara, aí entra os russos, as viúvas negras, que é isso? Para quem assistiu o filme ali, os Avengers, né? Que tem aquela viúva negra lá, que até com aquela atriz americana, aquela ruiva lá, que é a viúva negra, que é uma russa. Então, isso aí é baseado em fatos reais. As agentes russas usam da beleza para pegar esses caras que ficam de putaria no meio do mundo aí, principalmente autoridades e bilionários, banqueiros, diplomatas. E se tiver acontecido alguma coisa, a Rússia não tem culpa de nada. Ela mandou a gente lá. Tu caiu no golpe 10, 20, 30 vezes porque tu gostou, pô. Então, essa que é a realidade. Aí me vem agora o ministro lá da Polônia dizer que vai investigar as mulheres russas que dão o golpe usando a beleza. Então, pô, meu irmão, a Polônia tá cheia de trauma para resolver. Vai se meter na maneira da Rússia fazer política, cara. Vai cuidar da casa de vocês, ô polonês. Porra, vocês estão já numa situação complicada aí com a Europa, com a fronteira russa, ainda vai se meter na guerra dos outros, pô. Impressionante. Pois é, meu amigo. Sobre Epstein é isso aí. O cara era professor, virou banqueiro, depois virou empreendedor, milionário, multimilionário, talvez bilionário, né? E só andava com os bacanas no mundo, né, cara? Era reis, príncipe, jogador de basquete, esse pessoal do hip hop, autoridades, presidente, senadores, deputado, multibilionários, tem até o Bill Gates está no meio dessa confusão aí, ele e tantos outros, atores de Hollywood. Por quê? Muita gente que queria para Hollywood passava por lá primeiro para pegar a benção, né, cara? Não tem um tal do sofá da Globo, né? Que para fazer alguns papéis tinha que ir para o sofá, fazer lá uma sacanagem. Deve ser a mesma coisa. Conclusão que eu tenho é isso aí. E pelo que eu estou vendo, o juiz, como sabe que tem muita vagabundagem no meio disso aí, o juiz ia falar assim, meu irmão, tirando as crianças que rolou o caso, o resto foi tudo vagabundagem concedida. Com certeza foi isso. Valeu, meu amigo. Bom, Carcará. Júlio Roque, por mais que tenham esses casos que não dá para ser comprovado, inclusive é até bom dar destaque que a CNN Internacional deu esse destaque de que não existe nada que possa incriminar o Trump nesses vazamentos, pelo menos até o momento. E por que é importante pegar esse destaque da CNN? Porque a Fox News já é de republicana. A Fox News já está pró-Trump. A CNN é o maior braço da mídia contra o Trump.
Quando você tem o seu inimigo, seu maior inimigo midiático, dizendo, gente, não tem nada aqui, é porque se nem eles estão conseguindo explorar essas coisas, com exceção de alguns colunistas que deixam isso bem claro, eu acho que o Trump estava envolvido, fala, mas por comprometimento jornalístico tem a obrigação de dizer que, mas realmente não tem não. Né? O que tem aqui é uma outra coisa que claramente não coloca o cara em nenhuma dessas situações. E o Donald Trump, naquela época, era um grande empresário. O nome dele aparece tanto quanto de várias outras pessoas. O mais interessante dessa notícia, talvez, é quando chegar no Putin e na KGB. Mas essa é outra matéria do dia de hoje que eu vou explorar daqui a pouco. Né? Mas aí, Júlio, vamos lá. Tirando esses casos que você não tem coisas muito sólidas, tem outros casos que mostram algumas pessoas. Então, você, por exemplo, vai ter a mulher do Bill Gates, que terminou o relacionamento, né? Falou sobre essas questões todas do Epstein. Isso já vem lá de trás, né? De quando rolava os grandes players, né, da tecnologia envolvidos. Em um determinado momento, tá aqui o Bill Gates, irmão. E aí a mulher dele chora, fala que aquilo é um absurdo. É o tipo de coisa que meio que já incrimina o cara. Mesmo que você tem indícios bem mais fortes do Bill Gates envolvido nisso, muito mais do que do Trump, por exemplo, e você tem ela meio que, porra, gente, se ela tá chorando, ela é a mulher do cara, sabe? Se tem alguém que poderia passar pano, era ela. Se ela tá chorando, o que você deduz? Ela discutiu com o cara, conversou, viu o que tinha e falou, não vou fazer parte disso. Praticamente já condena o cara do nada, né, Júlio? Mas como é que foi sua leitura sobre isso aí, Júlio? Bem, Érico, o interessante é falar da jogada de mestre, literalmente uma jogada de mestre de Donald Trump. Quando isso começou, veio à tona, né, há alguns meses atrás, uns 8 meses mais ou menos, foi muito bem classificado e foi simplesmente apagado de todas as notícias. E aí, com essa atitude, Donald Trump acha que está tudo acabado perante a mídia, porém os democratas levantam a voz e trazem à tona novamente o assunto Epstein, tentando incriminar Trump. Mas ele fez aquela velha jogada de blefe, de blackjack, e aí retomaram o caso e acabaram se encralacando, porque existem vários democratas que estão muito mais enrolados no caso Epstein, depois que saiu os arquivos, do que o próprio Trump. E ele mesmo bate no peito e diz, eu fiz de tudo para tentar terminar essa história. Os democratas quiseram voltar com ela e agora eles estão colhendo os frutos. Então, uma jogada simplesmente de mestre, porque até agora, foi o que Eric disse, não tem nada incriminando o presidente Donald Trump. Algumas citações, como tem citações de outras autoridades que também não vão ser levadas a cabo em nenhum crime, né? E então complica muito a vida de Bill Gates, mas o interessante desses arquivos é que esse tal de Epstein era simplesmente um pivô de uma coisa muito maior, que movia tentáculos em todas as áreas. Na área do entretenimento, como o Carcará falou, várias pessoas de Hollywood, famosos, cantores de hip hop, então ele estava praticamente determinando como se comportava a cultura. Nós já podemos ver isso, atores, atrizes e cantores que começam como pessoas normais em suas carreiras e quando a fama chega, eles estão vestidos de demônios, fazendo rituais em vez de shows e por aí vai. Isso nós estamos falando somente do entretenimento. Estamos falando também da tecnologia, Bill Gates, né? O Mark Zuckerberg parece que também apareceu nos arquivos. Então, com esse segmento, ele tomava conta da tecnologia, das inovações. Porque quando você controla as pessoas que controlam certas pastas, você controla a pasta, né? É o famoso... isso foi criado há muito tempo, né? Pelo Exército Vermelho, chama-se Ronnie Pot. Eles criavam hotéis magníficos, né, com lindas mulheres, onde as autoridades iam estar sempre transitando por lá, mas sem saber que todo centímetro do hotel era filmado, inclusive os quartos privativos e os banheiros. Então, tudo era produzido para fazer
literalmente com que essas autoridades ficassem na mão dos seus algozes. Ou você faz o que nós estamos mandando, ou se não, mostramos os nossos arquivos das suas festinhas. E isso se desenrolou em um hotel muito famoso em Cuba, utilizado pela inteligência cubana, pelos russos e pelos chineses. Mas só que isso se alastrou com o tempo. E parece que o controle foi perdido. E aparece esse Epstein que não se sabe ainda, né, quem está por trás. Já foi mencionado até o Mossad de Israel, né, por estar trabalhando para esse setor de inteligência, mas nada provado ainda, que tem alguém por trás disso. Então, esses tentáculos, eles iam muito além do que nós imaginamos, controlando até muitas vezes países. Por exemplo, a Casa de Saud. A Casa de Saud nada mais é do que a representação da família real da Arábia Saudita. E eles estão aparecendo milhares de vezes nos arquivos de Epstein. Então, era uma maneira de controlar essa família que controla grande parte do petróleo mundial. Então, como eu disse, esses tentáculos se esticavam para todos os lados, fazendo do sexo, da pedofilia, da necrofilia, porque existem relatos até de sexo com mortos, enfim, em rituais, coisas mais horrendas que você possa imaginar, simplesmente para ter nas mãos o poder das pessoas que ali estavam. Então, podemos citar Jay-Z, inclusive, Eric. Jay-Z, ele parece que acaba de deixar os Estados Unidos e não falou o destino a qual está indo. Então, está aparentando ser uma meia fuga, literalmente uma fuga, porque sabe-se do que vem por aí após esses arquivos ultrapassarem as barreiras das notícias, tanto das mídias na internet e até mesmo na televisão. O que era a teoria da conspiração, agora está nas notícias.